Agora vamos aprender sobre derivada e cálculo integral, nesta aula de matemática. Nossos tópicos vão ser derivadas, integrais e a relação entre as derivadas e integrais. Vamos ver sobre as derivadas. A derivada é uma ferramenta fundamental no cálculo que nos ajuda a entender como uma função muda em relação a uma variável. Em termos simples, a derivada de uma função em um ponto nos dá a taxa de variação da função naquele ponto. Por exemplo, se uma função descreve a posição de um carro ao longo do tempo, a derivada dessa função nos dá a velocidade do carro, ou seja, como a posição muda ao longo do tempo. A derivada pode ser pensada como a inclinação da linha tangente à curva da função em um ponto específico. Matematicamente, a derivada é representada por um símbolo como que indica a taxa de variação em relação à variável. O conceito de derivada é amplamente utilizado em física, economia e várias outras áreas para modelar fenômenos dinâmicos, como o crescimento de populações, mudanças de preço no mercado ou até mesmo a velocidade de um objeto em movimento. Vamos ver sobre as integrais. A integral é o oposto da derivada e é usada para calcular a área sob uma curva ou somar infinitos pequenos valores. Em vez de analisar as taxas de variação, a integral nos ajuda a determinar a quantidade total acumulada de uma variável ao longo de um intervalo. Um exemplo comum de integral é calcular a distância total percorrida por um carro ao longo de um período de tempo, dado que a velocidade do carro em cada instante é conhecida. Matematicamente, a integral é representada por um símbolo de ES e é usada para somar as variações infinitesimais de uma função ao longo de um intervalo. As integrais têm muitas aplicações, como no cálculo de áreas, volumes, trabalho realizado por uma força ou até mesmo na análise de fenômenos naturais, como o crescimento de populações ou o consumo de energia. Agora, por último, vamos ver quais são as relações entre as derivadas e as integrais. As derivadas e as integrais estão intimamente relacionadas por meio do teorema fundamental do cálculo, que afirma que a derivada de uma função acumulada, ou integral, pode ser revertida pela integral e vice-versa. Em outras palavras, enquanto as derivadas nos dizem como as coisas estão mudando em um momento específico, as integrais nos ajudam a entender o comportamento acumulado ao longo do tempo ou de um intervalo. Essa relação entre derivadas e integrais é a base para muitas análises matemáticas em diversas áreas do conhecimento. Deixe seu like e se inscreva no canal. Bons estudos! Deixe seu like, se inscreva e compartilhe.